Sexto vídeo do estudo do sermão profético de Jesus. Então Jesus, ele respondendo a terceira pergunta, falando do período que antecede o tempo da ira de Deus, ele agora começa a falar do arrebatamento, irmãos. Tem pessoas que dizem, não, Jesus teria que falar do arrebatamento da igreja no sermão profético e ele não fala, então não existe o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Na verdade, Jesus fala sim. Ele fala tanto da segunda vinda para Israel, dos versículos 29 a 31 do capítulo 24 de Mateus, como aqui, a partir do versículo 36, ele fala da segunda vinda para a igreja. Ele começa a desenvolver isso, porque ele falou, está registrado em Lucas, não está em Mateus, tem que juntar os textos. Jesus falou que o que sinaliza o tempo da tribulação, a consumação dos séculos, é os eventos de lá começando a acontecer cá, numa menor escala, e o arrebatamento, a vinda para a igreja. Levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Então Jesus, ele vai começar a trazer detalhes agora do arrebatamento da igreja, da segunda vinda de Jesus para a igreja. Amém? Porque é Jesus vindo arrebatar a igreja e o tempo da ira de Deus, a 70ª semana de Daniel, começando. Então ele começa a falar sobre isso aqui, capítulo 24, versículo 36 em diante. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui é a vinda para a igreja, o arrebatamento, a segunda vinda para a igreja. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai. Mesma coisa que falou lá em Lucas 21:34. Permaneça em santidade. Obedeça o que já sabe, pede perdão quando errar ligeiro, perdão ao Senhor e perdão para quem magoou, quem errou. 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. É tremendo isso aqui, irmãos. Ele está falando do arrebatamento. E ele compara os dias que antecedem a tribulação com os dias que antecederam o dilúvio. O dilúvio é uma simbologia dos 7 anos, a 70ª semana de Daniel. E ele fala do período que antecede o início da tribulação, comparando com o período que antecedeu o dilúvio. E ele fala que nos dias do dilúvio, os ímpios compravam, vendiam, casavam, davam-se casamento, ou seja, tinham suas vidas normais até o momento que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e os matou. Assim também os ímpios, antes do arrebatamento da igreja, eles vão continuar tendo suas vidas normais, por mais que o Senhor está sinalizando a sua volta, eles vão continuar comprando, vendendo, casando, tendo suas vidas normais, até o momento que a igreja será arrebatada e o juízo divino recairá sobre eles, matando-os. Não de uma vez, mas sequencialmente durante os 7 anos, multidões vão morrendo, culminando com a vinda de Jesus, matando os ímpios que restarem. Então, todos os ímpios serão mortos no tempo da ira de Deus, assim como todos os ímpios foram mortos no dilúvio, assim também como Noé e sua família escaparam do dilúvio, assim também a verdadeira igreja, a igreja fiel, escapará da ira de Deus. É isso que Jesus está explicando. Amém, queridos? Aí ele continua mostrando, e ele, veja, irmãos, para mim é tão claro. Desculpa, esbarrei aqui, balançou, não foi um terremoto, tá bom? Fui eu que esbarrei aqui. Para mim é tão claro, irmãos, que, veja, quando você lê o relato da vinda de Jesus no fim da tribulação,
dos versículos 29 a 31, você vê o sol escurecendo, a lua, as estrelas caindo do céu, as potências abaladas. Lucas 21 fala que tsunamis devastando a terra. Meu irmão, num contexto como esse, os ímpios não vão estar tendo vidas normais. É impossível. Mas já quando ele fala dessa vinda aqui de Jesus, ele já fala dos ímpios tendo uma vida normal, até que o Senhor venha. Então, para mim, está muito claro que Jesus está falando de duas vindas. No capítulo 24, 29 a 31, ele está respondendo a segunda pergunta, falando do tempo da ira e falando da vinda dele para Israel, que é o que os discípulos perguntam. Mas já quando ele está respondendo a terceira pergunta, que é quando os discípulos dizem: Senhor, quando é que a 70ª semana de Daniel vai começar? Quando é que a gente sabe que a contagem para Israel volta? Aí Jesus traz a revelação do arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja sinaliza a tribulação. Jesus vem e a tribulação começa para quem ficou. E aí Jesus está falando desse período aqui. E ele agora enfatiza que a igreja deve andar em santidade para ser arrebatado. Aí ele fala, um será levado, outro será deixado. Assim como Noé foi guardado e os outros foram mortos, assim também Jesus arrebatará a igreja fiel, será levado um e deixado outro, tá certo? Então é isso que Jesus vem desenvolvendo, no seu discurso. E aí ele vai enfatizar para a igreja, pois nessa porção sim da profecia é para a gente diretamente. Não que a gente não aprende com as outras, e a gente pode trazer, porque guerras, rumores de guerras vai começar a acontecer. Jesus não está falando diretamente do nosso tempo, mas a gente sabe que numa menor escala vai acontecer, então a gente pode aplicar para os nossos dias. Mas diretamente Jesus está falando aqui para a igreja, a partir do versículo 32 do capítulo 24 de Mateus. E ele começa a enfatizar a vida de santidade para não ser destruído na vinda do Senhor, mas ser resgatado por ocasião do arrebatamento. Ele fala aqui no versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, vigie para que quando ele vir, você suba e não perca a salvação e fique. É isso que ele vai falar e ele vai desenvolver na continuação. Verso 43. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, assim como o pai de família toma conta da sua casa para evitar que o ladrão não a roube, assim nós temos que perseverar na santidade para que não sejamos roubadas nossa salvação e na vinda do Senhor fiquemos na tribulação. Pelo contrário, que a gente conserve a salvação, ela não seja roubada e a gente suba no arrebatamento. Aí ele continua no versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Veja que ele fala de servo do Senhor. Ele está falando para quem um dia foi salvo. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, o servo fiel, aquele que nasceu de novo e conservou a salvação, sendo fiel a Deus, cumprindo o seu ministério aqui na terra, amando, perdoando, trabalhando para o Senhor, esse que foi encontrado assim na vinda do Senhor para a igreja, olha o que o Senhor diz: em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, será salvo no arrebatamento e galardoado no tribunal de Cristo. Mas ele vai falar aqui do servo infiel e do que vai acontecer com ele. Vamos continuar falando isso no próximo vídeo.